Mas teve outras também, o caso que eu sempre falo da menininha, foi uma menininha que foi morta, ela era autista, tinha 9 anos, e o autor foi um menino de 12. E assim, ela foi muito judiada. E foi uma coisa que sempre batiam na perícia de que tinha sido alguém tinha feito isso. E não um menino de 12 anos. E não um moleque de 12 anos. Como é que foi essa situação? Cara, eu tava num plantão, final de 24 horas, e aí acionaram, falaram, tem uma mulher morta num parque, enforcada e tal. Aí eu já comecei até a xingar, né? Em que sentido? Falar, pô, mulher morta num parque, isso daí é suicídio. O que estão chamando de DHPP? E muitas vezes a gente vai pro local com uma informação bem rasa. Chega toda torta a informação, Toda né? torta. Verdade. Nossa, total. E eu sei que ficou nessa, vai chamar, não vai, esse local é nosso, não é? Chamar. Beleza, chegamos no local, era um parque. Aí a gente estava nesse parque. Quando eu saio da viatura, o policial que estava preservando, ele falou, ó, a criança tá não sei onde. Eu falei, o quê? A criança. Eu falei, opa, peraí, criança? Eu falei, não, então, peraí, vamos começar isso daqui de outra forma, porque, né, uma criança se matar, não que seja impossível, mas é mais difícil. Teve aquela onda da baleia azul, essas coisas assim, mas tem que ter mais cautela. Não que no outro a gente não tenha, mas é uma coisa um pouco mais cuidadosa. E aí a gente começou a fazer uma varredura maior e tal, e aí realmente era essa criança. Depois, conforme foi avançando a perícia... Ela tava como? Tava no meio do parque, toda machucada? Ela estava num lugar onde não tinha muito trânsito de pessoas. Um local mais ermo desse parque. E ela estava amarrada numa árvore na região do pescoço. Então, era não era uma corda, mas é como se fosse, vai. Uma corda e amarrada no tronco. E cheia de ferimentos, assim. E aí a gente começou... Pra você ter uma noção, uma vez eu fui convidado para dar uma palestra sobre esse caso na Faculdade de Medicina daqui da USP. E um dia foi uma discussão sobre o atendimento da perícia, outro dia foi uma discussão sobre o atendimento do IML e outra da parte de psiquiatria. O IML ficou 1h30 falando de lesões dela. Você vê a quantidade que tinha, né? Então foi um caso que a gente começou a fazer a perícia e tal. Aí a gente começou a ter uma noção de quem seria essa vítima, que até então ventilou que tinha uma criança, estava num parque ali, uma festa numa comunidade, esses parques que acabam fazendo para a comunidade e tal, que aqui chama de CEL, que é um centro educacional, e ela sumiu. E aí também logo pouco depois que a gente estava fazendo a perícia, falaram, a criança que encontrou ela já foi para a delegacia. Aí a gente, pô, como assim uma criança encontrou ela? No meio de um parque, num lugar totalmente isolado, e era um parque perto de estrada, sabe? Não era um acesso fácil. Bom, sei que aí foi investigando, a gente chegou nesse menino aí, teve um momento que ele confessou o crime, depois já voltou atrás, mas eu participei até do julgamento, né? Teve um puta de um trabalho da promotoria, do juiz, assim, foi bem... Mas o que ele falou, esse moleque? Cada hora ele falava uma coisa. Então eu não sei se ele era orientado, se ele era liso demais, mas cada hora a versão dele mudava conforme notícia que aparecia na televisão. Então, ele dava um apelido pro cara, que até então ele falou que ele tinha matado ela porque ele estava com raiva que ele sofreu racismo na festa. Primeira coisa foi essa. Aí depois isso foi quando ele falou que ele tinha matado a menina. Aí depois que induziram essa situação de ter um adulto e tal, e ele começou a contar essa história dessa pessoa. Aí o apelido da pessoa era tal. Era um apelido aí comum. E aí a imprensa falava que a menina estava pendurada numa árvore. E na verdade ela não estava pendurada numa árvore. Ela estava numa posição muito mais baixa. E aí depois esse apelido mudou do que era para baixinho. Sabe? Então assim, várias situações que ele ia mudando a versão conforme as notícias iam saindo na imprensa. Não sei se era por orientação de alguém, mas ele ia fazendo isso.
Mas eu sei que no final ele foi julgado, foi condenado em todas as qualificadoras, acho que foram 4 qualificadoras, mas é aquela situação, né? Ele tinha 12 anos, o tempo máximo que ele pode ficar preso são 3. Então, assim, teoricamente, eu queria até tentar entrar em contato com quem sabe, porque teoricamente já é para ele estar solto. Essa idade menor não... 15 anos, você não vai ter... Difícil ter alguém ali que assina um laudo psiquiátrico que fala que ele não tem condições. Vai falar, ainda tem 15 anos e tal. O caso do Champinha, lembra do Champinha? Que foi aquele que matou a Liana com o namorado. Foi um caso bem anterior e tal. Não sei se estuprou também, matou... Ele estuprou ela por vários dias. Matou um casal, Exatamente. Esse caso aí, eles ainda fizeram um laudo falando isso, mas o Champinha, quando ele completou a pena dele, ele fez 18 anos. Então ele já era uma pessoa mais velha. Aí você vai ter um psiquiatra que vai alegar, falar, não, esse cara não tem condição. Agora um moleque de 12 anos, já ninguém quer, né? Tem todo aquele medo. E aí ele vai sair com 15? Difícil, né? Esse do Champinha, tu já trabalhava aqui, não? Não. Champinha não. Mas aposto que é um estudo de caso já foi usado como estudo de caso para academia de polícia, para as matérias, não? Não cheguei a pegar, mas assim, é um caso bem famoso. Sempre tem professor que fala do caso, né? Às vezes eles gostam de pegar esses casos famosos para colocar na sala de aula, né? Na academia de polícia. Sim. Maníaco do parque, todos esses casos aí, o pessoal sempre gosta de falar, né? E a gente tem colega que trabalha mais antigo, né? Que também já trabalhou e acaba contando um pouco pra gente.